Olá, alunos e alunos! Bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou a professora Isabelle e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre os ciclos da República e a história do Acre. Vamos lá? A história do Acre, ela revela aspectos importantes da história brasileira, principalmente aí durante os séculos XIX e XX. Do século XV ao século XIX, do estabelecimento do Tratado de Tordesilhas até o século XIX, o atual estado do Acre fazia parte da América Espanhola, de acordo com os tratados aí hispano-portugueses. O Tratado de Madrid, de 1750, Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, e Tratado de Badajoz, de 1801. Observando aí uma linha do tempo da ocupação da região norte, a gente tem aí, em 1867, a primeira expedição dos portugueses à América, à Amazônia. Em 1759, a gente tem início do estabelecimento da fronteira, e anexação aí do estado, onde hoje é o estado do Acre, no caso, 1870 a 1900, a gente tem o primeiro ciclo da borracha, Estima-se que 300 mil nordestinos, emigraram aqui para a nossa região. 1940, aí se inicia o segundo ciclo da borracha, a questão da Segunda Guerra Mundial, a invasão dos seringais da Malásia, e aí a gente tem uma retomada aí da produção do látex da Amazônia. E, 1860, a gente passa a integrar, para não, tem o lema, integrar para não entregar, a questão da anexação do território. Em 1970, a gente tem o perigo do desmatamento, que é evidente aí o buraco na camada de ozônio, o desmatamento. O Acre, durante a República, passa, por vários ciclos. A gente tem a questão da Revolução Acreana, os ciclos da borracha, que são mais conhecidos. Vamos observar um pouco sobre a lógica dos índios, dos indígenas, dos povos já habitantes aqui. Os tempos da história do Brasil na representação dos povos indígenas do Acre. Eles são o seguinte: o tempo da maloca, que é o tempo da vida livre, saudável, onde o alimento era farto e os povos indígenas vivenciavam, livremente as suas tradições e os seus costumes aqui, livre de qualquer tipo de interferência externa. O tempo da correria, que é o tempo da chegada dos europeus, no caso, dos indígenas brasileiros, da chegada dos portugueses. Eles o denominavam, correria, por representar a fuga dos índios, que foram forçados, a dar o seu lugar para os brancos. Na memória dos índios do Acre, o tempo da correria é também aquele dos abusos, contra as mulheres indígenas e das doenças trazidas pelos colonizadores. Quando os colonizadores entram em contato com os indígenas, acontece não só a questão do genocídio, da matança, da tentativa de escravização desses povos, como também a questão biológica, Entram em contato, o organismo dos índios que não conheciam, as doenças dos brancos, e acabam, uma época de grande mortalidade para eles. O tempo do cativeiro, que é o tempo da escravização dos índios, quando são marcados, a ferro e tratados como animais, forçados a trabalhar para os colonizadores, que é um tempo muito difícil também para os indígenas brasileiros. E o tempo dos direitos, que é o tempo da luta pela demarcação das terras, por escolas, por agentes de saúde, por aldeias, pela fundação de instituições. A gente tem aí uma tabelinha onde a gente localiza, cada tempo aí de acordo com os ciclos da República. De 1889 a 1930, a gente está aí na República Velha, que é o tempo das correrias, e o tempo do cativeiro. Aqui no Acre, a gente tem aí, durante esse período, a Revolução Acreana e a anexação do Acre ao Brasil.
De 1930 a 1945, a gente tem a Era Vargas, que é o tempo do cativeiro, né? A gente tem aqui no Acre o segundo ciclo da borracha, a decadência dos seringais, né? De 1945 a 1964, a gente tem a República Populista. E aqui no Acre a gente tem o tempo do cativeiro e aí o fim da Segunda Guerra, né? E o Acre se tornando um estado. De 1964 a 1985, o período da ditadura militar, né? Que aqui a gente tem o tempo dos direitos, né? E a atuação da FUNAI, né? Do CIMI, do COMIN. De 1985, né? Até hoje, né? A nova república, né? A gente tem aí mais de 35 terras indígenas demarcadas. Então, a história do Acre, ela vai acompanhando, né, de uma lógica diferente. O Acre, até então, era um território que pertencia à Bolívia. Foi sendo ocupado gradativamente, né, por pessoas que vinham em busca de uma vida melhor para a exploração da borracha, né, do látex, né, da extração do látex. E aí, né, num determinado momento, o Estado boliviano, né, se dá conta de que essa região era ocupada e começam aí, né, algumas disputas territoriais. Mas vamos recapitular um pouco aí da história do Acre. A população primitiva do Acre, né, ela era formada principalmente pelos índios, né, arauáques, que habitavam as margens dos rios Purus e Juruá, né. O nome do estado deriva do rio, né, que banha, né, aí a capital de Rio Branco. Na partilha, né, ali do Tratado de Tordesilhas, em 1494, essa região, que ainda não era descoberta, pertencia à Espanha, né? No Tratado de Santo Ildefonso, de 1777, né, reafirmou a posse dessa região para Espanha. Nos anos de 1860, tem-se notícias da imigração de brasileiros para a região do Acre, né, para a exploração do látex, da seringueira, né, que produz a borracha. O Tratado de Amizade, né, Limites, Navegação, Comércio e Extradição, assinado em La Paz de Ayacucho, né, por Brasil e Bolívia, em 27 de março de 1867, estabelece que a região do atual estado do Acre pertencia à Bolívia. E aí a gente tem a ocupação, né, dessa região motivada pelo interesse do látex. Essa ocupação, ela acaba, né, resultando na Revolução Acreana, né, o Império de Galvez, né, depois seguida aí por Plácido de Castro, né, que faz a campanha, o Tratado de Petrópolis, né, que resulta na anexação do Acre como território brasileiro, e os ciclos da borracha, onde a gente tem aí o apogeu do látex acreano, né, e durante a Segunda Guerra, né, a questão dos soldados da borracha, o declínio depois do consumo da borracha, né, a defesa do bioma, né, a criação das resex, né, e a luta do Chico Mendes pela preservação, né, dessa região. Então vocês observam, né, que o Acre ele vai, né, na sua história ao longo de vários conflitos, seguindo aí uma lógica. A gente tem aí, ó, a produção, né, a extração e a produção do látex, né, da borracha. Uma foto aí da Revolução Acreana. A criação das resex, né, o Chico Mendes ali em cima. E vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Vamos lá? O documento que tornou oficial a anexação do atual estado do Acre ao território brasileiro selou o futuro do estado, cuja história é marcada por conflitos de terras em virtude de sua exploração. Esse documento denomina-se Tratado de Bill-Aberdeen, letra B, Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, letra C, de Madrid ou letra D, de Petrópolis. Vamos lá, pensando, qual é o tratado que torna oficial aí a anexação do estado do Acre? A resposta certa é a letra D, né? O Tratado de Petrópolis torna o Acre oficialmente território brasileiro. Mais uma questão. A expansão do comércio da borracha e, consequentemente, o desenvolvimento do ciclo da borracha do norte do Brasil
no século XIX deve-se, em grande parte, a algumas descobertas científicas que otimizaram, né, as propriedades dessa matéria-prima. A principal dessas descobertas foi, letra A, o processo de aperfeiçoamento genético da seringueira, desenvolvido por agrônomos americanos. Letra B, o processo de polimerização do látex, criado por Niels Bohr. Letra C, o processo de adição de petróleo no látex, desenvolvido pela empresa Standard Oil. Ou letra D, o processo de vulcanização criado por Charles Goodyear. A resposta certa é a letra D, né? O processo de vulcanização criado por Charles Goodyear. A gente tem aí, né, depois da Revolução Acreana, esses ciclos da borracha, né, que tem esse boom aí por conta da Revolução Industrial, né, e a produção, né, esse processo de vulcanização, a produção, né, de pneus, por exemplo, né, empregada aí na empresa automobilística. Então, essa procura é muito grande, né? Até então, o Brasil era o maior produtor dessa matéria-prima. A gente tem um caso aí de biopirataria, né, onde são roubadas, né, sementes de seringas e levadas, né, pirateadas para serem plantadas. E aí lá na Malásia, né, você faz ali um seringal numa forma, uma estrutura muito diferente, né, todas muito organizadas, né, uma monocultura muito, numa condição, né, de cultivo muito melhor, né, de extração muito melhor. E, né, lá na Segunda Guerra Mundial, com a invasão da Malásia, essa borracha aí entra novamente em declínio e aí o mundo se volta novamente, né? Os olhos voltam-se novamente para a Amazônia, aqui para o estado do Acre, né? A necessidade novamente dessas seringueiras, né? Dessa produção de borracha acreana para que abasteça aí a empresa bélica, né? A gente tem aí a parceria principalmente com os Estados Unidos da América, né? Aí na fase dos soldados da borracha, né? Segunda Guerra Mundial, quando eles vêm, né, para extrair esse látex, né? No esforço aí que vem compulsório, né? Levas e levas e levas de pessoas que vêm para o Acre para extrair essa borracha, mandando matéria-prima para produzir, né, insumos para a Segunda Guerra Mundial. E aí a gente tem, né, durante esse processo, após o fim da guerra, a Malásia volta a produzir e o Brasil volta, né, a borracha acreana volta a entrar num declínio novamente. Não há uma recuperação daquele grande apogeu, né, dos ciclos da borracha. O que há depois, né, é a criação de Resex, né, a criação de uma economia sustentável, né, dessa economia da seringa, e uma cultura de extração sustentável dela, ok? Então, por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula. Tchau, tchau.